noite a todos, meus queridos e amigos, irmãos e irmãs que vão poder estar ouvindo este vídeo, assim como eu parei no vídeo anterior falando a respeito dos últimos dias, o que viria de estar acontecendo no mundo, e a respeito de que Jesus Cristo pregou para os seus apóstolos, falando acerca dos finais dos tempos, assim como Paulo também pregou para os Tessalonicenses, e assim alertando a igreja de Cristo, os cristãos verdadeiros, para o tempo de hoje, o tempo presente, e alertando o que viria a estar acontecendo, ou que iria estar acontecendo no futuro. Então Paulo, quando ele explica em 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, no seu verso 3, vou estar lendo a partir do verso 3, assim como também Isaías já tinha profetizado acerca do futuro, provavelmente há 600 anos antes. Isaías também já tinha tido esta visão, que Deus o tinha mostrado, que Deus o tinha revelado para ele, porque todos os profetas de Deus, os profetas que se desposaram a deixar a glória do mundo, as glórias daqueles reinos antigos, e viveram só para Deus, para ser o instrumento usado por Deus, para mostrar para aqueles povos antigos, Israel, Judá e o povo hebreu, a qual não deveriam mais viver segundo os conceitos daqueles povos ou daqueles reis antigamente, a qual Deus já tinha tirado eles lá da terra do Egito, das tradições dos homens, dos costumes egípcios, e eles não poderiam mais viver em conformidade tudo aquilo que eles viveram no Egito e aprenderam os seus costumes. E muitos voltaram para trás, preferiram os tesouros do Egito, preferiram viver nos costumes e tradições egípcias, e assim Deus os entregou, porque é assim que Deus faz. Deus não mata, Deus não põe no leito de dor, o Deus que eu prego. Deus não põe em enfermidade. Deus não conduz o homem às suas iniquidades ou à operação do erro, mas antes Deus sempre tem uma palavra para tirar os homens, as pessoas, os seres humanos da operação do erro, do engano, do pecado, que assim a cada dia vai se multiplicando pelo Deus desse século, a qual está cegando o entendimento de muitos. E assim vai existindo um impedimento na própria vida do ser humano, e eles vão
esquecendo das coisas que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo, todo o sacrifício que Deus fez. Assim, se despojou da sua glória, deixou a sua glória e veio assim habitar no meio de nós para sentir tudo aquilo que nós sentíamos, tudo aquilo que nós desejávamos, só para o benefício da carne. Então Deus, o Verbo, a Palavra, se faz carne e habita no meio de nós. E assim ele começa a mostrar a sua glória através do seu Filho unigênito, que sempre esteve no seio do Pai e foi manifesto para toda a humanidade. E não deixou a humanidade jamais sem o aviso do que viria e do que estaria, do que viria e do que iria acontecer com este mundo. Então, meus queridos, quando Paulo faz esse alerta nas cartas de 2 Tessalonicenses, seu capítulo 2, no seu verso 3, ele fala: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, meu querido, o homem do pecado, como a palavra fala, é a pessoa que transgride os preceitos e os conceitos e os conselhos de Deus. O homem do pecado, ou a pessoa que vive um pecado, ela quebra as regras, ela quebra os procedimentos e as normas a qual a palavra ensina, a qual a palavra instrui. Então ela não vai mais suportar e nem querer viver conforme a sã doutrina. E assim, ela começa a ter uma prescrição ou prescrever na sua vida o seu próprio desígnio, ou suas próprias iniquidades, assim cravando no seu coração e não deixando mais a palavra entrar. Então ela vai ficar em falta e assim assume a culpa para si mesmo, não deixando mais aquilo que Jesus Cristo veio assumir das nossas vidas, toda a culpa, tudo aquilo que nós já estávamos condenados. Ele assumiu toda a culpa e cravou ela na cruz do Calvário. Então as pessoas, por si só, elas vão assumindo o seu próprio papel. Não que Deus conduz as pessoas para as práticas erradas. Assim é um desejo do coração de cada um. Porque da mesma forma, a palavra fala que Jesus Cristo em tudo ele foi tentado, mas não cedeu. Ele não cedeu à tentação e nem cedeu ao pecado, e nem os desejos da própria carne, a qual ele estava no corpo carnal, no corpo do pecado. E Paulo nos fala a respeito do filho da perdição. Então, tanto tem o homem do pecado como o filho da perdição. Então, quando a pessoa está perdida, ela já está dentro dela com um ato gerado que vai trazer um efeito de se perder, de se desgraçar, de trazer uma ruína para a sua própria vida. E assim a tentação, ele não resiste mais, porque já deixou o homem do pecado ser estabelecido dentro dele. E ele então
não encontra mais uma resistência. Porque a perdição, ela é irresistível. E ela só pode ser resistida quando nós deixamos o Espírito Santo estar atuando dentro do nosso ser, nos livrando do homem do pecado e do filho da perdição. Então esse homem do pecado, ele vai estar dentro do ser humano, que é a casa, que é a habitação de Deus. Como eu falei no vídeo anterior, lá em Mateus 12:43, que quando o espírito imundo tem saído do homem, ele vai andar por lugares áridos buscando repouso e não encontra. E quando ele não encontra, ele vai olhar para a sua casa, que somos nós, para a pessoa a qual ele saiu. Ele saiu através do nome de Jesus, ele saiu através do Espírito Santo que convenceu a pessoa. Então ele sai, o espírito imundo, ele sai do homem. Quando o Deus recebe o homem e começa a tratar dele. E a palavra fala que ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Ele vai buscar outras pessoas, outras casas para habitação. E como ele não encontra, ele fala e voltarei para a minha casa. Só encontra ela varrida e adornada. Mas a pessoa não deixou ser preenchida, que é a totalidade de Deus, do Espírito Santo dentro dela. Então ele vai e volta e leva 7 piores espíritos. Então as pessoas, se ela bebia, ela vai ter o desejo de beber muito mais ainda. Se ela fumava, se ela usava droga, ela vai ter o desejo muito mais ainda de usar. Se ela se prostituía, ela vai ter o desejo muito mais ainda de se prostituir, de adulterar e de pecar. Por quê? Os demônios, os anjos caídos são espíritos. Então eles precisam de corpos. Eles precisam, para os seus atos e atitudes malignas, mal, eles precisam de corpos para serem usados, ou para usar os corpos das pessoas. Então Jesus Cristo nos fala porque nós temos que ficar atentos, vigiar e orar. Porque o diabo, nosso adversário, anda de redor bramando como um leão, buscando repouso, buscando a quem possa tragar. Então o diabo, ele vai estar bramando ao nosso derredor. Mas quando a gente está preenchido, cheio da palavra, do Espírito Santo, ele vai ficar só bramando ao derredor. Mas vai ver as características divina de Deus, do Supremo Deus, do Eterno Deus, dentro do nosso ser, e ele não vai entrar. Porque nós temos a vivência de Deus e nos tornando a cada dia verdadeiros cristãos, transparentes, e vivendo e vivenciando a sua palavra a cada dia dentro do nosso ser. Então Paulo nos fala assim, que esse homem do pecado, no seu verso 4, ele vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. Ele vai curar. Vai estar dentro do homem,
E assim as pessoas vão estar correndo atrás das manifestações do homem do pecado. Porque ele não vai ter preocupação, o homem do pecado, presta atenção, ele não vai ter preocupação se você está mudando de vida, se você quer mudar de vida, se você quer ser liberto, curado, verdadeiramente preenchido, ser casa de Deus em espírito. O homem do pecado, ele não vai estar preocupado se você está apostatando da fé. Se você está deixando os caminhos da velha criatura, dos velhos hábitos e atitudes e atos, a qual entristece Deus, ele não vai estar preocupado se você está fazendo as mesmas coisas que ou quando você era a velha criatura. Ele não vai estar preocupado. Ele vai estar preocupado só em estar enchendo a igreja e se beneficiando do bel prazer das pessoas. Ele vai estar se beneficiando daquilo que as pessoas possam oferecer, seus dízimos, ofertas. Vai estar beneficiando daquilo que as pessoas podem dar em troca da fé. É como se fosse uma troca de moeda. Então por isso que Paulo fala que de maneira alguma ninguém vos engane, porque não será sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E não vos lembreis, no versículo 5, Paulo fala assim, não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Olha a preocupação do Paulo. Não vos lembrei de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, quando Paulo nos fala esta realidade, e mostrando para nossas vidas as condições divinas do Deus vivo, que nós temos que ter mudança em nossa maneira de ser, de pensar, de agir, não deixando mais o ego, a soberba, a presunção, a altivez tomar de conta do nosso ser, mas sim andar na simplicidade que é em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas antes se humilhou-se a si mesmo, tomando-se a forma de servo. E quantos querem servir hoje? Quantos querem servir hoje, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã? E isso começando pelos pastores, pelas lideranças da igreja. Quantos estão prontos a servir? Quantos estão prontos a ensinar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Cristo, não querendo mudar ou querendo fantasiar as pregações só para ilusões dos ouvintes e não ensinando as pessoas a colocar a prática da palavra nos seus corações. Então, meu irmão, minha irmã, que você preste atenção a cada dia. Quem está te conduzindo, quem está te mostrando o que é real, o que é verdadeiro, o que é sincero. Então Jesus Cristo também nos fala a respeito desta manifestação nos finais dos tempos. E Jesus nos fala assim,
instruindo os seus discípulos, os seus apóstolos no Monte da Oliveira. No seu versículo 4 de Mateus 24, e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Tem cuidado, fica atento, presta atenção, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Então veja que Jesus está alertando, falando que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Porque Satanás, o diabo, a serpente, não vai dizer eu sou Satanás, eu sou o anticristo. Então ele vai dizer que é Cristo. Ele vai querer estar no templo de Deus, querendo parecer Deus, na casa de Deus que somos nós. Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é misto que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. É misto que tudo isso que está acontecendo no mundo, é misto que isso aconteça, que tudo está acontecendo, guerra, rumores de guerra, país, nações se destruindo, lares sendo destruídos. Assim como Jesus Cristo falou também na sua palavra, estarão 5 dentro de um lar, 5 divididos, 2 aceitando e 3 não, 3 aceitando e 2 não. Está tudo escrito dentro da palavra. E ouvireis de guerras e do rumor de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é misto que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então é o princípio das dores. É o princípio daquilo que Jesus Cristo tudo aquilo ensinou. Então, meu querido, Jesus Cristo nos dá um alerta. Então Jesus Cristo fala assim: então vos hão de entregar para seres atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, quando você fala a respeito do nome de Jesus Cristo, que é o nome que está acima de todo nome, e nenhum outro nome foi dado, quer nos céus, na terra e embaixo da terra, a não ser o nome de Jesus, as pessoas se aborrecem. Você pode falar qualquer outro nome, mas quando fala a respeito do nome de Jesus Cristo, as pessoas se aborrecem. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. E quantos escândalos nós estamos vendo no tempo presente, no tempo de hoje? Muitos escandalizando o Evangelho, muitos escandalizando o nome de Cristo, muitos escandalizando a igreja e dentro da igreja. E neste tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, uns aos outros se aborrecerão, meu querido. As pessoas estão dentro da igreja, mas não aceitam mais a correção, a exortação. As pessoas querem um evangelho que venha preencher o seu ego. As pessoas querem um evangelho da facilidade. As pessoas querem um evangelho de convivência com o mundo, de aliança com o mundo. As pessoas querem um evangelho, muitas vezes as pessoas criam dentro das chamadas igrejas atratividades para atrair as pessoas. E assim não ensinando o que é verdadeiro, deixando as pessoas caminhar no achismo.
nas suas próprias vontades e querer. Não o rei, ensinando elas a renunciar às concupiscências desse mundo, às concupiscências carnais que combatem contra a nossa alma. Então, meu querido, veja, presta atenção, estude a palavra, assim como eu falo em todos os vídeos. Estude, busque conhecimento, busque entendimento. E sempre eu falo para você, se tiver alguma dúvida, me pergunte. Eu estou pronto para responder pelo poder do Espírito Santo. Se tiver alguma dúvida, pergunte, deixe seus comentários também no vídeo. Para que não fique nenhuma dúvida no seu coração, porque a dúvida não é da fé, a dúvida não é de Deus, a dúvida não é de Jesus Cristo, a dúvida não é do Espírito Santo. Porque quem tem dúvida, ela ainda está vazia, ela está como um sepulcro caiado, muitas vezes bonito por fora, mas por dentro oco, sem o conhecimento das Escrituras. Então Jesus Cristo nos fala assim: e por se multiplicar, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então veja que são muitos, a palavra está na pluralidade, ela é plural. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então muitos estão sendo enganados. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o desejo, a vontade da carne, dos pensamentos, por se multiplicar a iniquidade, o amor pelo mundo, pela glória desse mundo, pelos desejos desse mundo, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não acredite nesses pregadores, profetas, pastores que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. É mentira, é conversa, a palavra não fala isso. Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo falando, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então veja que o evangelho é do reino, não é da terra. Não é para te mostrar as coisas terrenas, a glória da terra. E muitas pessoas estão conquistando glórias, conquistam as coisas da terra, esquecendo que o evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho, e a todas as gentes então verá o fim. Então o evangelho vai ser para testemunho de todas as pessoas, para as pessoas nunca diante de Deus, no grande dia do juízo e da sentença, vai falar: não, eu nunca ouvi falar do evangelho, eu nunca ouvi falar do evangelho do reino. Está aqui, a palavra ela é bem clara e franca, está aqui, meu querido. Então Paulo ele traz esse alerta para nós, mostrando que tudo aquilo que ele recebeu de Jesus Cristo, ele transmitiu para nós também. Em 2 Tessalonicenses, seu verso 2, e agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então você quer saber quem está resistindo o mistério da injustiça? E quando for retirado, meu querido, não tem mais ninguém para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quem está resistindo o mistério da injustiça, dos verdadeiros cristãos, ele nos ensina a resistir, é o Espírito Santo do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Ele dentro dos verdadeiros cristãos,
ele faz o cristão resistir, até do meio que seja tirado. O Espírito Santo vai ser retirado da terra por apostasia. Ele vai ser retirado porque a apostasia está se multiplicando e ele ainda está convencendo o homem. E quando o Espírito Santo vê que as pessoas não querem nada com Deus, ele se retira. E assim é como a palavra fala, que Deus entrega. Deus não condena, Deus entrega as pessoas que não querem viver verdadeiramente para viver seus próprios conceitos, e assim em si só, cada pessoa, cada ser humano vai se condenando por si só. E por estarem se condenando por si só, vão receber só a sentença da salvação ou da condenação, da luz ou das trevas, da luz ou da escuridão eterna. Então, meu querido, não perca tempo. O mundo é ilusório. O mundo é só um momento de tempo, não importa quanto tempo você vai viver aqui na terra. Então que você procure entender as coisas de Deus. Eu vou só estar dando uma lida, só ler nessa Bíblia aqui, para que você entenda. A Bíblia viva. Em 2 Tessalonicenses, no seu verso 3, a partir do verso 3, veja bem: não se deixem levar e nem tampouco enganar, não obstante o que eles digam, porque aquele dia não chegará enquanto não acontecer duas coisas primeiramente. Haverá uma época de grande rebelião contra Deus. Isso nós já estamos vendo. Isso já está acontecendo, meu querido. E depois virá o homem da rebelião, o filho do inferno. Olha essa tradução dessa Bíblia. Ele se oporá a qualquer Deus que houver e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Ele irá se assentar como Deus no templo de Deus, alegando que é o próprio Deus. Vocês não se lembram de que eu lhes falei a este respeito quando estava aí? E vocês sabem que a quem está impedindo de já estar aqui, pois ele só pode vir quando tiver chegado a sua hora. Então Paulo está dando um alerta, meu querido. Veja o que essa Bíblia viva fala. Então Paulo, quando ele dá essa instrução, essa profecia estava lá em Isaías 14. Jesus Cristo profetizou em Mateus 24. E Paulo conclui em 2 Tessalonicenses, seu capítulo 2. E Paulo fala uma coisa bem franca, só para mim estar encerrando o vídeo. Em 2 Coríntios, fique atento, meu querido. Paulo nos fala assim, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompido o vosso sentido e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Então, meu querido, a serpente ela é astuta. A serpente são pessoas que têm venenos
nos seus lábios, no seu coração, na sua boca. E dão ouvidos à serpente e soltam suas palavras negativas, suas palavras destrutivas. E assim, muitas pessoas estão se apartando da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for vos pregar outro Jesus, presta atenção, que nós não temos pregado, ou se recebeste outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho, veja que tem outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então tem muita gente sofrendo sem entendimento, sem conhecimento, sem discernimento. Eu estou trazendo algo para alertar a sua vida, meu querido, e que você possa refletir através desta palavra, e que o amor de Deus e a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja em sua vida e de toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero que vai vir mais coisas novas aí, pelo poder do Espírito Santo, para edificar a sua fé, em nome de Jesus. Amém.